A sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos hoje na primeira quarta da virada. Semana que vem é sobre família, então você já pode ir escrevendo as suas declarações proféticas para sua casa, para sua família, para os seus relacionamentos. Escreva com relacionamento com o esposo, com o filho, com o pai, principalmente as áreas que estão muito tensas. Nós vamos clamar no altar e eu creio que o Senhor vai nos ouvir. Marcos capítulo 6, verso 32, diz assim: então foram de barco em particular a um lugar deserto, mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, passou o dia inteiro no deserto. Por isso seus discípulos aproximaram-se dele, mais ou menos como o pessoal do mídia, quando fica jogando um relógio ali para mim, para acabar o culto. Se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Despede a multidão, acaba o culto, para que possam ir, para que o pessoal não fique brigando lá no estacionamento. Acaba o culto, despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quantos pães vocês têm? Contem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu de 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, pedaços de pães e de peixes. E os que comeram foram 5.000 homens. Na época só se contavam os homens. Então muitos dizem que chegava estudos a 12.000 pessoas. Fora 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de 12.000 homens. Isso é natural ou sobrenatural? Pois é isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos ouvir tua voz. Livra-nos do cansaço, livra-nos da mente distante. Queremos diminuir o nosso orgulho, esmagá-lo agora, para ouvir as verdades da tua palavra. Leva-nos a compreender a tua voz. Leva-nos a despertar o nosso coração. Oh Deus, aqueles que estão aqui, os que estão online, que todos sejam pegos pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos sempre focados no destino. A gente começa uma faculdade já pensando em se formar. A gente começa um tratamento médico já pensando na época da cura. A gente começa uma carta de consórcio já pensando quando é que eu vou andar com o meu carro quando for contemplado, porque o destino é importante. Mas existe uma coisa chamada ao longo do caminho. Deus nos ensina mais ao longo do caminho do que quando a gente recebe a bênção. O trajeto para a vitória, o trajeto para a bênção vai revelar Deus a nós de forma inacreditável. As experiências que você tem no processo vão te amadurecer. O processo, eu diria, que é mais importante do que a própria bênção. Historicamente falando, quando você vai estudar a Bíblia, você vê como Deus se revela para as pessoas quando estão vivendo os seus processos. Mas poucos percebem. A própria Bíblia, no Isaías 40, 31, o profeta exalta e celebra o lugar da espera, o lugar do trajeto. Ele vai dizer: olha, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O profeta está celebrando não o destino,
Ele está celebrando a espera. Ele está falando, aquele que sabe esperar, fica forte. Então nem tudo na vida é sobre chegar lá. Muito é sobre, você está reparando o que está acontecendo hoje? Você está percebendo o que está acontecendo agora? Não importa a qualidade, se é doce, amargo, se é bonito, feio. Deus está sempre fazendo alguma coisa. Deus sempre está querendo nos ensinar em alguma coisa. Semanas dificílimas fazem parte do trajeto. E a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, ele vai subir como águia, ele vai andar e não vai se cansar. E tudo isso não é do lugar do destino. Não é quando o médico diz, está curado. Não é quando eu vou na concessionária e compro meu carro. Não é quando eu finalmente chego lá. É quando eu simplesmente consigo esperar, mesmo longe ainda do que eu quero viver. Quando nós temos uma experiência com Deus e aprendemos a contemplá-lo na jornada, a gente aprende a falar com Deus de forma diferente, a confiar nele de forma diferente. E eu quero dizer que Deus aqui está tratando algumas pessoas. Deus tem segurado você em alguns lugares que você não gostaria, e tem algumas crises durando mais tempo do que você desejava, porque Deus quer se revelar a você de um outro jeito. Deus quer mostrar a você coisas que só o caminho vai mostrar. Porque quando Deus te der a vitória, você vai se embriagar com ela, mas na jornada é difícil. A Bíblia diz que Jesus olha para um povo que saiu de suas casas para ouvi-lo pregar. E eu acho lindo que a Bíblia diz que Jesus olha para aquelas pessoas no deserto como ovelhas que não tinham pastor. Ele é um pregador fantástico. Jesus é um pregador, um líder fenomenal. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha auditório, não tinha luz, não tinha painel de LED, não tinha YouTube. Mas as pessoas, quando ouviam a voz de Jesus, elas largavam tudo para ir atrás dele. E ele escolheu o pior lugar para estar: deserto. Deserto não tem banheiro, deserto não tem banco, deserto não tem ar-condicionado, deserto não tem conforto, deserto não tem nada lá. Nada se planta, nada se colhe, deserto não tem nada. E Jesus lotou um deserto. Ele não tinha Instagram, ele não tinha panfleto, ele não tinha programa em rádio, ele não tinha pensiore, ele não tinha nada, ele só tinha ele. Por isso que eu digo para você, o segredo de uma igreja prosperar é um só, é Jesus. Não existe programação maior do que o nome de Jesus. Não existe nada mais atraente do que o nome de Jesus. Jesus arrebanha multidões. Jesus atrai. Jesus, quando ele abre a boca, há tanto poder na sua fala, há tanta autoridade, há tanta cura na sua palavra, que haviam ali naquelas 5.000 homens, haviam fariseus, haviam prostitutas, havia publicano, havia judeu disfarçado, havia grego, havia todo mundo, porque não tem jeito. A voz de Jesus, quando ela ecoa, ela atrai. Então pare de falar de você e comece a falar de Jesus, que as pessoas vão gostar mais de você. Pare de falar das suas revoltas e comece a falar mais de Jesus. Pare de falar das suas indignações e comece a pregar ao Evangelho, que você vai ver um rastro de gente andando atrás de você. Saduceus, prostitutas, cafetões, mendigos, todo mundo lá, tudo porque tinha o poder da palavra. E agora o deserto está cheio. E eu acho lindo porque as pregações de Jesus eram pregações duras. Ele olhava para o povo e dizia: se você quer me seguir, você vai ter que largar tudo. Se você quiser me seguir, você vai ter que pegar a sua cruz. Por isso que eu me orgulho muito da igreja que temos. Alguns chamam a gente de frios, porque quando a gente ouve aquela pergunta: quem vai cuidar de mim? A gente logo responde: você. Porque criança não assume herança. A profundidade do reino de Deus é dada a homens e mulheres maiores de idade. Enquanto você não for maior de idade espiritualmente, o que é seu diante de Deus não lhe será entregue. Jesus, ele prega. Você já seguiu Jesus numa situação árida? Você já seguiu Jesus no deserto? Esse povo está seguindo Jesus. É um lugar de desolação. E seguir a Deus no lugar de deserto é complicado, porque a nossa cabeça sempre pensa assim: se é ruim, é o diabo; se é bom, é Deus.
mas não é uma verdade absoluta. Deus pode estar levando você num deserto, não é o diabo. Quem estava levando essas pessoas para o deserto não foi o diabo, foi Jesus, foi a palavra de Deus. E algumas vezes a gente tem que ter discernimento, porque a gente pode estar repreendendo, sai todo mal, de uma coisa que Deus está fazendo, e dizendo, ei, glória, 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 para uma coisa que o diabo está fazendo. Mas eu tenho uma boa palavra para você, presta atenção. Se você amar Jesus, ainda que você esteja em dúvida se quem está te fazendo algo é Deus ou o diabo, você continua em frente, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem dúvida se é Deus ou o diabo que está fazendo, pastor, eu estou na angústia, fique ligado em Jesus, continue seguindo a Jesus, porque de alguma forma, se for Deus ou o diabo, vai cooperar para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o inferno está te atacando, calma, Deus tem planos para você. Se estão falando mal de você, calma, Deus tem planos para você. Calma, Deus tem poder. Agora, que coisa maravilhosa, eles estão seguindo Jesus num deserto. Jó seguiu Deus num deserto. A Bíblia diz em Jó capítulo 13, versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó está falando o seguinte: eu estou vivendo uma vida que eu não queria, eu estou perdendo coisas que eu amava, eu estou sendo esmagado e não vejo um motivo para tanta fúria, mas ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Querido, deserto não tem água, deserto não tem árvore, deserto não tem fruto, deserto só tem isolação e pouca comunicação. Mas quando Jesus levar você para um deserto, não deixa a sua cabeça dizer para você o que a maioria pensa. Eu pensei que se eu estivesse perto de Jesus eu não teria problemas. Eu já ouvi isso de tantas pessoas. Pastor, eu pensei que desde o dia que eu entregasse minha vida para Deus aqui na Lírio, eu não teria mais tantos problemas. Mas eu quero que você entenda, quem levou essas pessoas para o deserto foi Jesus. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seguiram Jesus num deserto. E de repente, lá no deserto, houve um problema. E aqui entra outra questão. Eu pensei que se eu servisse Jesus eu não teria problemas. Eu pensei, só que aí você serve Jesus, o telefone toca. E quando o telefone toca, você ouve uma notícia que te desestabiliza. De repente alguém diz, eu quero falar com você, eu tenho algumas coisas para te contar. E quando essa pessoa fala, você fala, não é possível que eu estou ouvindo o que estou ouvindo. Ou de repente você diz, nossa, eu sou um servo de Deus, mas o WhatsApp manda uma mensagem. E você diz, meu Deus do céu, não é possível. Será que é um pesadelo? Quem aqui já viveu um pesadelo? Você algumas vezes fala assim, não é possível que é real. E é desesperador quando você percebe que não é um pesadelo, que aquilo está acontecendo mesmo. Aquele ataque está acontecendo mesmo. Aquela situação está acontecendo mesmo. E aí a gente diz, mas parece que então Deus está longe de mim. Escute o que eu estou pregando aqui. Um desconforto físico, um desconforto anormal sempre vai tentar dizer que aquilo que eu estou enfrentando ou passando é porque eu estou longe de Deus. Mas mesmo que você tenha vivido dias de medo, onde você teve até medo de pegar o telefone, medo de pegar o WhatsApp, você não pode achar que porque está passando por um problema você está longe de Deus. O diabo mandaria problema para alguém que está longe de Deus? Não, o diabo só mandaria problemas para quem está perto de Deus, perto de um momento decisivo da sua vida. E quanto mais perto você chega de Jesus, mais intimidado Satanás fica. Então eu não sei se você está entendendo o que Deus está mandando te dizer aqui. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Aquele que te tirou de trás das malhadas não vai te abandonar. Mas você tem que ser mais inteligente do que o que está acontecendo na sua vida hoje. Você não pode ser alguém que se assuste, porque você pode estar servindo a Deus e estar num ambiente de deserto. Você pode estar servindo a Deus e cair uma bomba no seu colo para desarmar. E ao longo do caminho, quando o território ficar pior, ou quando Deus permitir que notícias ruins cheguem, aprenda uma coisa: Deus vai gerar experiências únicas e sobrenaturais que você nunca teria. Tenha paciência. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu
não sei se você está com muita pressa, mas a voz de Deus para o seu coração é: acalme-se, porque isso faz parte do show. Acalme-se, porque eu estou cuidando de você. Pessoas vão te abandonar ao longo do caminho, e está tudo bem. Pessoas vão mentir para você ao longo do caminho. Pessoas vão olhar nos seus olhos e vão ter sentimentos contrários ao seu ao longo do caminho. Mas se você estiver ligado ao Rei Jesus, ouvindo o que sai da boca do Rei Jesus, não se preocupem com o que dizem, não se preocupem com o abandono, não se preocupem com a solidão, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E nesse lugar que Deus permitiu você estar, Ele também está. Pastor Diego, eu estou vivendo uma semana infernal. Essa semana infernal, se você ouvir a voz do Criador, essa semana infernal vai ser uma plataforma de lançamento para o maior milagre, maior avivamento da sua vida. Tem horas da minha vida que eu achei que ia morrer, e hoje olhando no retrovisor eu disse: não era para me matar, era para me formar. Teve momentos da minha vida que eu pensei até em sumir, mas hoje quando eu olho no retrovisor eu digo: não era para eu sumir não, era para eu deixar de ser besta, era para eu amadurecer, era para eu ter uma cabeça pronta para o milagre. Nem tudo que você pede para Deus você está pronto. Então Deus te leva para o deserto, Deus coloca obstáculos, não é porque Ele te odeia, é porque Ele está te preparando para aquilo que você está pedindo em oração. Ele está preparando você para aquilo que você está jejuando, Ele está preparando você para aquilo que você está clamando. Você está pedindo coisa grande, você está pedindo avivamento, você está pedindo salvação, você está pedindo prosperidade, você está pedindo vida no altar, e Deus está dizendo: essa cabecinha não dá certo, então sai do oásis, vem para o deserto. Olha aqui a limitação, eu vou te ensinar a depender de mim de um novo jeito, de uma nova forma, um novo jeito, uma nova forma, um novo jeito, uma nova forma, um novo jeito. Não se preocupe. A Bíblia diz que há um problema. Qual é o problema? Eu tenho uma multidão e não tem comida. Mas não é que a gente acabou a comida, vamos para casa. Não, eles estão no deserto. São horas e horas e horas de caminhada. São horas e horas e horas. Eles foram atrás de Jesus sem fazer as contas do percurso de volta. Era uma situação desesperadora. Eu tenho uma multidão que passou o dia inteiro ouvindo, faminta. Você sabe o que é fome? Como é que o seu humor fica quando você está com fome? Como é que fica a sua paciência quando você está com fome? Tem gente que não consegue nem fazer uma reunião com fome. Eu preciso comer alguma coisa, gente, senão eu não vou prestar atenção. Se eu não comer alguma coisa, nem fala comigo, não olha na minha cara. Eu tenho que almoçar. Tem gente que é assim, não é? Uma multidão está com fome. Aí o discípulo chega para Jesus e fala: ô Jesus, libera o povo para ir embora, porque é tarde, é muita gente, nós não temos dinheiro. Jesus fala: prepara a comida, nós não temos dinheiro. Tudo que nós temos aqui, peguei a marmita do menino aqui, tem um garotinho, tem cinco pães e 2 peixes. Em algumas versões diz que é o almoço da criança. Era o almoço da criança. E aí Jesus olha para 5 pães e 2 peixes e diz: traga para mim. Fala comigo: traga para mim. Você já sentiu na sua vida que você não tinha o bastante? Quem já sentiu? Você não tinha a inteligência o bastante, o dinheiro o bastante? Quantas vezes eu já me senti incapaz? Esse é exatamente o lugar que a gente tem que estar algumas vezes. Deus nos coloca em lugares para nos humilhar mesmo, para fazer a gente se sentir incapaz. Tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixes. Você sabe que isso não mata a fome de 5.000 homens. Você sabe que isso nem dá para uma pessoa. Dependendo da fome da pessoa, 5 pães e 2 peixes. Tem gente aqui que eu sei que come 10 pãezinhos no café da manhã. Aí, tá vendo? Deus está mostrando. Depois fala: meu colesterol está alto. Não sei o que acontece. 10 pãezinhos. Eu não tenho o suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho ensino suficiente, eu não tenho faculdade suficiente, eu não prego o suficiente, eu não sei falar o suficiente. É isso aí. Tudo o que eu tenho são esses peixinhos, esses pãezinhos. E eu vou te dar, Senhor, porque o meu insuficiente na mão de Deus, Deus estica. Quando você abre a sua boca para reconhecer que não tem o suficiente, Deus começa a agir. Quando você abre a sua boca para dizer: Deus, eu reconheço, eu vou parar de
de mentir para mim mesmo. Eu vou parar de me enganar. Eu não tenho o suficiente. Eu não tenho condições de lidar com esse problema na minha família. Eu não tenho condições de pagar essa dívida. Eu não tenho condição de honrar meus compromissos. Eu não tenho condição de lidar com esse baque que está chegando. Eu não tenho condição, Senhor, de essa situação que está chegando. Eu não tenho o suficiente, Pai. Eu não tenho sabedoria. Eu não sei falar. Eu sou um temperamental. Aí Deus diz: ótimo. Você está reconhecendo que não tem o suficiente? Ótimo, porque quando você reconhece que não tem o suficiente, você está exatamente onde eu preciso que você esteja. Você está exatamente, porque quando você não tem o suficiente, você se voltará para mim. Quando você não tem o suficiente, você vai parar de esperar do banco, vai parar de esperar da clínica, vai parar de esperar do advogado. Só vai ter eu e você. E algumas vezes Deus deixa você só ter o pouco, o insuficiente, porque é a única forma da gente lembrar dele. Porque enquanto existe uma porcentagem de chance de eu resolver os meus BOs, eu corro, eu não durmo, eu fico ali. Mas quando Deus tira todas as chances e eu falo: não tenho o suficiente, aí você vai dizer: agora está na mão de Deus, agora é só Deus na minha vida. E aí para alguns isso é sentença de morte, né? Para alguns isso aí já era, tipo assim, é o pó do que suco, tô na água da salsicha, agora é só Deus. É tipo, aí sai correndo pelo corredor: ah, ele morreu. Por quê? Porque ele falou que é só Deus. Não, meu irmão, algumas vezes vai fazer você ficar num beco sem saída, porque a única forma de você lembrar que é Ele que faz quando você não tem o suficiente. O fato de você não ter o suficiente não significa que vai ter um atestado de óbito nos próximos dias. O fato de você não ter o suficiente significa agora que você vai voltar para o único pelo qual você já deveria ter voltado faz tempo. E quando você se volta para Deus, Ele mostra como é que você pega o que não é suficiente, aquilo que não dá certo aos olhos dos homens, e Ele faz ser muito mais do que o que é suficiente. Deus não vai trazer recurso novo. Deus vai pegar o seu insuficiente e vai esticar e gerar milagre. Deus não vai trazer recurso novo. Ora, Efésios 3:20, levanta a mão para cá, receba essa palavra. Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Deus está dizendo: quem além de Jesus pode pegar 5 pães e 2 peixes? Ninguém. Não dê para Pedro, Pedro não pode. Não dê para Tiago, Tiago não pode. Não dê para Judas, Judas não pode. Não dê para Lírio, Lírio não pode. Não fale com o pastor Diego. Agora levanta a mão. Quando você pega o seu insuficiente e você coloca na mão de Jesus, pode parecer uma porcaria para os olhos de todo mundo, pode dizer: isso nunca vai dar certo. Mas Jesus tem um poder de fazer o meu insuficiente ser plenamente suficiente. E eu quero declarar que tudo que em 2024 foi insuficiente, em 2025 o mesmo recurso, o mesmo lugar, a mesma empresa, a mesma casa vai ser plenamente suficiente. Jesus vai prover, não vai vender, não vai se desfazer, vai ser suficiente. Aleluia! Diga aleluia! Glória a Deus! Quantos pães? Quantos pães? Quantos pães? Quantos peixes? 5 mais 2. 5 mais 2. 7 é o número do quê? É o número da perfeição. 7 é o número de Deus. 7. 5 pães e 2 peixes. 7. Há um tempo perfeito para aquilo que é insuficiente na sua vida. Deus não vai deixar você passar vergonha. Ele disse para os discípulos: faz o seguinte: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ei, dá o pão e o peixe aqui e vão se organizar. Porque milagre não é derramado na bagunça, milagre é derramado na organização. Deus não é movido por histeria. Você quer prosperar? Se organiza para prosperar. Jesus fala assim, ó: tá vendo esse povo aí? Muita bagunça, muita bagunça. Se organiza em grupo de 100 e de 50. Como é que você vai falar com um monte de gente morrendo de fome? Criança. Jesus diz: eu não quero saber. Não tem milagre sem organização. Manda esse povo sentar. Só que para eu montar um grupo de 50, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu tenho que montar em grupo de 150. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ixi, errei a conta, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 42, 45, 49, 50. Primeiro grupo, senta aqui. Dá trabalho ou não dá? Dá.
Se forem grupos só de 50, 5 mil homens, nós estamos falando de desmontar 100 grupos. Se eles tivessem feito de 100, 50 grupos. Se foi metade de 50, metade de 100, 75 grupos. Quantas horas eles demoraram para fazer isso? Muitas. Só são 12 discípulos. E se mistura? Você tem que entender que as pessoas estavam com fome. As pessoas estão nervosas, irritadas. Quem tem fome está ranzinza. Tem gente que deve estar desmaiando, porque tem os dramáticos. Não tem os dramáticos? Eu vou morrer, minha pressão. Você não dá meu café, dá meu café que tudo está ficando branco aqui na minha frente. Eu já vi gente assim: se eu não tomar meu café, está ficando tudo branco. Meu Deus, um cafezinho desse tamanho, se eu não tomar, imagine o escândalo. Mas não tem jeito. Jesus não é movido por escândalo. Faz os grupos, senta, conta. Porque o que Jesus está ensinando? Você não pode perder sua paciência só porque os recursos acabaram. Você não pode perder sua paciência só porque você não tem o suficiente. Eu quero ver você com um boleto vencendo amanhã e não tem R$1 na conta, esperando pacientemente em mim. Eu quero ver você com os fornecedores te ligando e não fez nenhuma venda hoje. E você diz: eu vou quebrar tudo, eu vou fugir, eu vou decretar falência. E você vai esperar com paciência. Monta teu grupo, monta, se organiza, que eu vou pegar o teu insuficiente e vou fazer ser suficiente. Deus está dizendo: eu não abençoo na desordem. Eu não quero esse povo amontoado, eu não quero esse povo gritando. Põe esse povo para sentar e esperar, porque milagre não vem de histeria, milagre vem de ordem. Se você não tiver postura para ser abençoado, Deus não te abençoa. Deus não abençoa maluco, Deus não abençoa doido, Deus não abençoa gente que está lá com os cabelos tudo em pé, correndo igual um maluco pelo corredor. Quer ser abençoado? Se organiza, senta e espera. Se organiza, senta e espera. Eu quero liberar uma palavra. Você vai voltar a imprimir o extrato da tua conta. Você vai: pastor, não tenho dinheiro para pagar. Mas você vai saber quanto você está devendo, porque a dívida não vai torturar mais você. A dívida é um vagabundo de um demônio. Você vai voltar a ter paz. Você vai imprimir teus extratos. Levanta a mão. Você vai se organizar. Você não tem R$1 no bolso, mas você vai se organizar, porque o que é insuficiente, Jesus vai fazer ser suficiente. E quando o que é insuficiente for suficiente, você não vai pegar dinheiro para comprar bobagem não. Você vai estar sabendo qual é a sua prioridade. Quem é a primeira pessoa que eu vou pagar? Quem é a primeira pessoa que eu vou honrar o compromisso? Você vai se organizar. E Deus manda te dizer: pega esses últimos dias do ano, senta e se organiza, que eu vou fazer o que é insuficiente ser plenamente suficiente para matar a tua fome e para sobrar ainda além daquilo que você tem me pedido. Eu farei ser suficiente. Senta e aquieta-te. Para de gritar e aguarda. Para de fazer drama e aguarda. Aguarda. E sabe o que eu acho lindo? São muitos grupos, vários grupos. E aí Jesus começa a multiplicar o pão, o peixe. Só que tem uma lição. Qual é a lição? Talvez você é o grupo 50. Aí você está vendo gente lá na frente comer já. O primeiro grupo está comendo pão e peixe, e você é o grupo 50. Tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Então você está lá com o estômago. Aí você está vendo outro lá na frente. Ai, que delícia esse peixe. Ai, que delícia esse pão. Mas você fica tranquilo esperando. Sabe por quê? Porque você sabe que a sua vez vai chegar também. Então quando você vê alguém está sendo abençoado do teu lado, não fica com inveja. Quando você vê alguém ser abençoado, fala: glória a Deus. Se tem alguém sendo abençoado, é que eu estou mais perto de chegar a minha vez. Porque se o grupo 1 come, o grupo 2 come, cada vez que os grupos à minha frente se alimentam, significa que a minha vez está cada vez mais perto. Então crente saudável não tem inveja de ninguém. Opa, se aquele ali que é meu amigo está sendo abençoado, se aquele ali que é da minha área de voluntariado acabou de receber avivamento, se aquele ali que é do meu GC acabou de ter porta aberta, eu não tenho inveja dele não.
Não, eu estou feliz porque está chegando a minha vez. E eu quero declarar, vai chegar a sua vez. Eu não sei que grupo você está, mas o mesmo Deus que alimentou o primeiro grupo, Ele tem pão e peixe suficiente para alimentar todos que têm fome. Não tenha inveja de ninguém, não tenha pressa, porque Deus não vai falhar com você. A sua porção está guardada, o seu tempo perfeito está guardado. Não tenha inveja, não tenha. Mas aqui eu acho lindo para caminhar para o fim. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes. A Bíblia diz que Ele toma o pão na mão, Ele abençoa o pão e Ele quebra o pão. Fala comigo, Ele pega, abençoa e quebra. Esse é o ciclo do milagre. Ele pega, Ele abençoa e Ele parte, Ele quebra. É assim que Ele faz. E depois que Ele parte, o que Ele faz? Ele entrega ao mundo. É isso que Ele faz com você. Ele pega você, Ele abençoa você, Ele quebra você. E quando Ele te quebra, Ele te entrega para matar a fome de todos aqueles que estão à sua volta. Você não pode pregar com fogo até ser quebrado por Jesus. Você não pode liderar relevantemente até ser quebrado por Jesus. Você não pode ensinar com profundidade até ter passado por uma tempestade. Você não pode. Deus multiplica você depois que te quebra. Deus faz você chegar a novos lugares depois que te quebra. Me mostre um pregador que não foi quebrado e eu te mostro um pregador julgador, hipócrita, crítico e arrogante. Me mostre um voluntário que não foi quebrado e eu te mostrarei um voluntário sem paciência, soberbo e arrogante. Mas me mostre alguém que foi pego por Cristo, abençoado por Cristo, partido por Cristo, entregue ao mundo por Cristo, e eu te mostrarei um homem cheio do Espírito Santo, com visão espiritual, com maturidade, com paciência, com temor, com amor, com reverência. Por isso, por mais que você seja abençoado, você não pode perder. Jesus Cristo tem que partir você. Lembra de José? José foi abençoado, ele recebeu a túnica do pai Jacó. Mas José só foi José quando ele foi quebrado no dentro do poço. Quando ele foi quebrado dentro do poço, ele entendeu que não basta ser abençoado, você tem que ser partido. Lembra do apóstolo Paulo? Por mais inteligente que ele fosse, criado aos pés de Gamaliel, ele teve que ficar cego. Ele teve um encontro no caminho de Damasco, ele caiu ao chão, ele foi quebrantado, humilhado, preso. Por quê? Porque naquele lugar ele entendeu que eu só posso ser milagre na vida dos outros quando Deus me quebra. Por mais vibrante que Pedro fosse, colérico, impetuoso, vivaz, mas ele teve que ser quebrado. Quebrado quando ele negou Jesus, quebrado e humilhado quando ele voltou a pescar porque duvidou. Mas quando Cristo o partiu e o resgatou, ele estava pronto para o dia de Pentecoste, o dia do derramar do Espírito Santo. E por mais maravilhoso que você seja, você vai ter uma área da sua vida que Deus vai quebrar você, não para te humilhar, mas para te preparar para multiplicar aquilo que Ele derramou na sua vida. E quando tudo acabou, quando Ele levantou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, a Bíblia diz que não foi só o povo que tinha fome que comeu, sobraram 12 cestos cheios de pão. O que Deus está dizendo é: Deus não precisa de nada que você perdeu. Se você entender que o que você restou, se você colocar na mão dele, aquilo que você perdeu não vale mais a pena, mas aquilo que ficou, que é insuficiente, essa casinha que você mora, esse carrinho que você mora, a saúde que você tem hoje, o ministério que você tem hoje, se você colocar na mão de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai partir, Deus vai multiplicar. Então pare de chorar pelo que você perdeu, pare de chorar pela lasanha que você esqueceu, pare de chorar pelo estrogonofe, pare de chorar pela feijoada, pelo camarão na moranga. Pastor, tudo que sobrou foi 5 pães e 2 peixes. Não diga que é uma porcaria, diga: Deus, é
insuficiente para mim, mas se estiver na sua mão, eu viverei um avivamento. Eu quero dizer, você não vai saber explicar o que Deus fará na sua vida em 2025. Você não vai saber explicar. Pessoas virão de longe para marcar um café com você e dizer: me conta o que você fez. Vai tomar café o dia inteiro e não vai conseguir explicar, porque eu não sei explicar como 5 pães e 2 peixes mata a fome de uma multidão. E assim vai ser na sua vida. Vão vir de longe, vão dizer: me faz um documentário, escreve um livro, conta pra mim. Você vai contar, e ele vai dizer: você tá mentindo. Por quê? Porque não faz sentido. E aí você vai dizer: não é mentira, é milagre, é avivamento. Porque eu não estou aqui para dizer que eu sou bom, eu estou aqui para dizer que é um Cristo que pega o que é insuficiente e eu ponho na mão dele. Ele pega, ele abençoa, ele quebra e ele entrega. E aí aquilo que não existia, existe. Eu creio num Jesus que muda a história, que faz milagre. Levanta a mão para cá. Eu declaro que aquilo que é insuficiente vai ser mais do que suficiente. Deus vai te surpreender. Enxuga a tua lágrima, tira esse discurso de covarde, para de se humilhar, para de dizer que você é um miserável, que você está velho. Deus vai pegar isso que você chama de nada, Deus vai pegar isso que você chama de pouco, Deus vai pegar isso que você chama de quase nada. Ele vai esticar e você vai ter gente vindo de todo lugar para comer daquilo que você chamou de insuficiente. Vai fazer. Aleluia, aleluia. Eu encerro lendo para você um texto que eu já li outras vezes, mas eu quero lembrar. Para comer o pão tinha que sentar em grupo. Tinha ou não tinha? Ordem. E qual era o lugar que eles estavam? Qual era o lugar que eles estavam? O que tem no chão do deserto? Areia. Areia é agradável ou desagradável? Areia quente. Quando você vai no Parque do Carmo, quem já foi no Parque do Carmo aqui? Quem já foi num parque? É gostoso deitar num parque? É gostoso deitar num parque? Por que é gostoso? Por quê? Mas é gostoso deitar num deserto? Não. Mas você serve um Deus de cuidado. Fala comigo: Deus cuida de mim. Nos detalhes. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas nunca tinha reparado nisso. Mas olha o Marcos 6,39. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão se assentar em grupos. Em grupos. Onde? Ué, mas o texto diz que eles seguiram a Jesus no deserto. Tem árvore? Deserto tem grama? E grama, a Bíblia é específica, não é só grama. Porque poderia ser grama seca, poderia ser grama de palha. Não, a Bíblia é detalhista. É grama verde. Então eu não estou no deserto, eu estou no Parque do Carmo, eu estou no Parque Serete, eu estou no Parque do Piqueri, eu estou no Ibirapuera. Estão dizendo: você está na pior fase da sua vida. E você vai dizer para eles: eu nunca estive melhor. Porque quando você senta para se organizar, você fala assim: meu Deus, essa espera vai ser terrível. Mas é quando você põe a mão no chão para se apoiar, você fala: nossa, que fofinho que está aqui. Nossa, que gostoso. Eu acho que eu vou me esticar aqui, ó, nessa espera. Jesus, ele vai mimar você em lugares que você nem imaginava. Há caprichos de Deus para você, há cuidado de Deus para você. Pastor Diego, todo mundo entra ali e morre. Você não é todo mundo. Eles morriam porque confiavam neles mesmos. Você entra no pior lugar levantando a bandeira: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. E aí começa a brotar grama verde. E aí Deus coloca um enfermeiro diferente para cuidar de você. Aí Deus coloca um médico diferente para cuidar de você. Todo mundo tem um médico ignorante, mas o seu médico, ele é carinhoso. Deus faz aqueles cuidados que só para você. Todo mundo na empresa está estressado porque chega cliente o tempo todo que aponta o dedo. Mas os clientes que Deus manda para você, te dá panetone, te dá chocotone. Por quê? Por quê? Porque você está na areia, eu estou na grama verde. Você está sentado na areia, eu estou na grama verde. É diferente, eu espero na grama verde. Deus manda te dizer: não se compare com ninguém, porque eu tenho mimos para você ao longo da espera. Eu tenho cuidado
cuido de você, não vai ser igual. Vou olhar e dizer: você é exibido. Não é que eu sou exibido, não, eu sou queridinho de Jesus mesmo. Ele me ama, Ele cuida de mim. Eu não vou pôr meu bumbum na areia, eu vou pôr meu bumbum na grama verde. É fofinho, é gostoso, é refrescante. Deus vai cuidar de você até o dia que você pegar o peixe na mão, até o dia que você pegar o pão. Você vai ter cuidado de Deus. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Esse deserto não vai te morder, não vai ter escorpião, não vai ter serpente, vai ter grama verde, grama verde. Não vai ter, mas aquilo ali foi picado, aquilo ali foi ferido, aquilo ali está em insolação. E eu estou de boa na lagoa, na grama verde, deitado aqui, descansando. Eu profetizo ainda esse ano, grama, grama, trazendo conforto, cuidado, harmonia, refrescância. Você vai passar essa virada do ano de boa na lagoa, porque Jesus diz: enquanto você espera por mim, eu cuido de você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. Esse é o Deus que você veio buscar aqui hoje. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Feche os seus olhos, por um momento apenas, feche os seus olhos. Nesta noite eu quero tirar um momento para que você, nesse lugar, nesse momento, nesse último culto de 2024, no mês de novembro, e você olhe para o retrovisor da sua vida e lembre de tantos milagres que aconteceram ao longo do caminho. Quantas coisas que Deus te ensinou em lugares que você não queria estar. E perceba quem você é hoje. Perceba o quanto essas situações mudaram você. Então você pode dizer: pastor, eu nunca estive pior. E Deus está dizendo: eu nunca tive melhor. Eu não erro, filho meu, eu cuido de você. Eu quero te ensinar coisas que você não aprenderia em outro lugar. Tenha um pouco de paciência. Não reclame daquilo que eu deixei sobrar, porque o que sobrou vai ser suficiente. Eu tive que esvaziar a tua geladeira, porque a geladeira cheia, você era orgulhoso, você não confiava em mim. Eu tive que tirar algumas coisas, não porque te odeio, mas para que você voltasse a olhar para mim. Mas eu vou devolver tudo, e vou restituir tudo que você perdeu. Eu só quero de volta o teu coração. Eu só quero que você volte a chorar pela minha presença. Eu só quero que você volte a dizer que nada mais importa se eu tiver o Senhor Jesus. Eu quero a presença de Deus. Fala comigo: o que sobrou vai prosperar. O que sobrou. Eu quero que você tire alguns minutos para abençoar a vida que você tem, o emprego que você tem, a casa que você mora, o carro que você anda, o bilhete único que você tem. Eu quero que você, tudo que você amaldiçoou ultimamente, eu quero que você arranque essa maldição e abençoe. Abençoe o teu emprego, abençoe o teu ganha-pão, abençoe a cesta básica que você recebe da empresa. Eu quero que você abençoe as contas que você paga, tudo que nos últimos dias você falou: que inferno, que porcaria, que desgraça, eu não aguento mais isso. Eu quero que você retire isso agora. Retire, porque você vai pegar o seu insuficiente e vai entregar na mão de Deus. E não dá para entregar na mão de Deus reclamando. É uma bênção. O lugar onde eu estou é uma bênção. A casa que eu moro é uma bênção. O meu emprego é uma bênção. O meu salário é uma bênção. A minha família é uma bênção. O meu corpo não é um corpo porcaria nada, o meu corpo é uma bênção. Não importa o que tenha nele, que o médico disse: o meu corpo é uma bênção. Eu não sou um depressivo, ansioso. A minha alma é uma bênção. A minha alma é tudo que eu preciso ter. O meu espírito é uma bênção. Eu não sou um crente frio, coisa nenhuma. Eu sou um crente tomado pela glória de Deus. Eu sou uma bênção. Eu não sou o que dizem que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou uma bênção. Comece a abençoar agora. Comece a abençoar seus filhos. Não tenha raiva deles. Abençoe, abençoe seu casamento, abençoe. Talvez ele está por um fio de acabar, mas abençoe agora. Não tenha raiva não. Se você tiver raiva, você vai desperdiçar o recurso. Mas abençoe. Jesus está dizendo: pega o teu insuficiente e entrega para mim. Entrega para mim. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente.
Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Meu desejo é que o Espírito Santo se manifeste entre nós. Meu desejo é que a graça do Senhor nos fortaleça. Olha, eu sei que vir aqui para a igreja, por mais prazer que a gente tenha, muitos vêm na disciplina. Vêm porque sabe que é o que tem que fazer. E algumas vezes olhando para alguns aqui, eu vejo como alguns estão cansados, porque tem pessoas que têm uma rotina muito pesada mesmo. Mas não existe nada que você faça em relação a Deus que Deus não te recompense. Nada. Deus sempre vai recompensar. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nunca tenha dúvida de que o movimento seu em relação a Deus, Deus não vai retribuir o que você está fazendo. Então a minha oração é que o Senhor abra o céu diante de nós nesta noite. Que enquanto estamos ouvindo a palavra, que nossa casa seja visitada, que nosso trabalho seja visitado, que haja saúde física sobre o seu corpo, que você saia daqui tão motivado, mas tão motivado pelo poder da palavra, criativo, que coisas que estão paralisadas há anos, nessa sexta-feira, sejam desenroladas pelo poder do nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É um texto muito conhecido, já preguei algumas vezes, mas esse texto me pegou pela manhã e eu gostaria de voltar nele e dar o recado a você que Deus soprou ao meu coração. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, sono pesado, hein? Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E esse se abriu por si mesmo para eles. E passaram
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, vamos ler juntos agora? Agora sei, sem nenhuma dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Curve sua cabeça. Amamos a tua voz, Senhor. Ela me sonda, me conhece. Abre o céu aqui. Oh, Senhor. Há tanta insegurança no nosso coração. Há tantas ideias tolas de que não vamos dar conta, que não vamos suportar. Mas a tua voz vem como uma âncora, que me posiciona, que me segura firme em meio à tempestade. Fala conosco, Senhor. Estremece as minhas resistências. Quebranta a minha alma. Livra-me das mentiras. Livra-me do engodo das trevas. Não só os que estão aqui, mas os que estão online. Todos sejam tocados pela tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra a igreja do primeiro século passando por grandes problemas. O rei Herodes estendeu a mão sobre Tiago, um apóstolo de Jesus, prendeu Tiago e matou Tiago. A igreja viu o apóstolo Tiago ser preso, a igreja orou para que Deus livrasse o apóstolo Tiago e não adiantou. Herodes matou Tiago. E quando Herodes matou Tiago, ele percebeu que o povo gostou disso. Ele percebeu que era popular matar apóstolos. E agora ele lança a mão sobre ninguém mais, ninguém menos do que o grande apóstolo Pedro. Pedro era um apóstolo protagonista, era um líder da igreja. E agora Pedro está preso. Preso numa cela. Existe um ódio de Herodes contra a igreja. Existe um ódio, e Herodes aqui personifica realmente o diabo. Um ódio, uma fúria, uma atitude de raiva, de violência. E você percebe essa atitude pela forma como Pedro é preso. Ele é colocado numa cela, e são 16 soldados destacados para cuidar dele. São 4 soldados para 4 turnos. 4 vezes 4, 16. São 16 soldados. E qual é o grande problema? Herodes já tinha matado Tiago. E Pedro está no mesmo lugar que Tiago estava, às vésperas do julgamento, que a gente sabe que é um julgamento só para inglês ver. Não há nada ali que vai livrar Pedro do julgamento que vai condená-lo. Porque não é uma prisão por crime, é uma prisão política. Herodes está fazendo política com Pedro preso. O veredito já foi dado. A posição da igreja é muito difícil, porque a igreja orou para Deus livrar Tiago. Eu não sei se você já teve que orar por uma situação. Você orou por cura e Deus não fez o que você pediu. E daqui a pouco tem outra pessoa que você ama com a mesma doença e você está orando lá. É muito difícil você orar pela segunda vez, pelo mesmo problema, lembrando que o primeiro problema, Deus não atendeu do jeito que você queria. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro intensivamente. Porque tem uma coisa chamada agenda. E você tem que entender que a agenda de Deus, ela está acima de qualquer outra agenda. Quando Tiago morre, é porque a agenda de Tiago estava para morrer na agenda de Herodes e na agenda de Deus. Mas Pedro não. Pedro estava marcado na agenda de Herodes para morrer, mas na agenda de Deus estava marcado para viver até envelhecer. E quando a agenda do diabo confronta a agenda de Deus,
o que predomina não é a agenda do diabo, o que predomina é a agenda de Deus. É por isso que nós sempre vamos continuar orando, mesmo diante de assuntos que em uma outra época você orou e não deu certo. Pastor, eu orei e o camarada não saiu das drogas. Continue orando, porque uma hora a agenda de Deus vai pegar ele. Pastor, olha, eu orei por cura, mas todo mundo que eu orei por cura já morreu e tem outra pessoa doente, o que eu faço? Continue orando por cura, porque uma hora a agenda de Deus vai acontecer. Você não tem o direito de parar de orar, porque você não sabe como é a agenda de Deus. Se você está aqui hoje dizendo, pastor, eu estou tão abatido, eu estou muito abatido, meu coração está sangrando, por quê? Porque o histórico é de perda. Deus manda dizer, olhe para mim, porque eu tenho uma agenda, e essa fúria do inimigo aponta só uma coisa: Satanás sabe que eu tenho surpresas reservadas para você. Gente, Pedro não era do PCC, Pedro não era do Comando Vermelho, Pedro era um pescador. Pedro está preso numa cela, algemado nas mãos, algemado nos pés, 2 soldados dentro da cela, 2 soldados fora da cela, em 4 turnos. E todo esse esquema de segurança, porque tem um pescador lá dentro. Talvez eu e você pudesse falar, que exagero de Herodes. Pedro é um homem, é um pescador. A única coisa que ele fez foi arrancar aquela gafe de pegar a espada e cortar a orelha do soldado Malco. Lembra disso? Que Jesus foi lá e pôs a orelha do coitado de volta. Mas Pedro é um homem que não é um homem violento. Mas o diabo sabe que esse povo chamado crente, não dá para perder tempo com eles. Porque esse povo chamado crente, a última vez que havia um lugar guardado por romanos, havia um corpo lá dentro e de repente esse corpo sumiu. Há terremotos que chegam. Quando você vê, algumas vezes a gente se colocando como Pedro, falando, pastor, eu sou uma pessoa tão na minha, eu sou uma pessoa tão de boa. Olha, eu não faço mal para ninguém, aquele nosso discurso, eu sou um trabalhador, eu não sei por que tem tanta coisa contra mim. Talvez seja a mesma coisa que Pedro falou, gente, eu só sou um pescador, um discípulo, para que 2 soldados aqui dentro, para que 2 soldados lá fora, para que algema? Talvez você nem saiba o que carrega, mas o diabo sabe o que Deus plantou em você. Eu quero dizer que a fúria do inimigo diante de Pedro só aponta o que o diabo sabe que Pedro carrega dentro dele. Se você está vendo alguma coisa te apertar nos últimos dias, se você está olhando para a tua vida e falando, pastor, não é possível, onde eu vou a um nível de opressão, a um nível de perseguição, a um nível de ataque, porque são 16 soldados para vigiar um pescador. Mas por mais que exista um sistema de segurança, não tem lugar que Deus não chegue, não tem lugar que Deus não alcance, não tem lugar que Deus não fale. E eu quero liberar essa palavra para você. Tem dia que o inferno vai vir reforçado para te prender, mas quando esses dias chegarem, lembra que por mais que o diabo tente te esconder, você nunca vai escapar das mãos de Deus. Você nunca vai escapar das mãos de Deus. Por mais que a depressão tente te prender, você nunca vai escapar das mãos de Deus. Eu estou pregando aqui para você hoje, que está dizendo, pastor, eu estou numa situação muito complexa. Satanás, ele arma o circo dele, mas quando as mãos de Deus vêm, não há ninguém que possa arrancar você daí. Eu quero declarar hoje uma mão de Deus indo em tua direção. Seja lá qual for a batalha que você está enfrentando, você pode até pensar, eu não tenho nem como sair daí falando, porque é um nível de grosseria, é um nível de agressividade, eu me sinto menor, eu me sinto com armas falíveis, eu me sinto em minoria. Deus manda dizer, desde que o diabo faça o seu circo, a hora que eu descer, não há lugar que eu não possa te alcançar, diz o Senhor. Não há lugar, não há empresa que Deus não possa entrar, não há hospital que Deus não possa entrar, não há reuniões feitas na calada da noite que Deus não possa ouvir o que está sendo dito. Você acha que você vai ficar para trás? Deus sempre vai te alertar sobre o que está acontecendo. Meu irmão, Deus nunca vai deixar você ser enganado se você tiver um compromisso com Ele. Deus sempre vai alertar você. Você pode dormir, e é isso que acontece. Pedro tem 2 soldados dentro da cela. O histórico é, o último apóstolo que estava onde ele está morto. Mas quando o anjo entra dentro da cela, fala comigo, Pedro está dormindo. Sabe por quê? Porque quem tem promessa dorme.
Quem carrega uma promessa dorme. Se você lembra da voz do diabo, você perde o sono. Mas se você lembra da promessa, você volta a dormir. E eu quero declarar o retorno do teu sono nesta noite. Aquele sono gostoso, aquele sono profundo. Quero declarar que você não vai ficar rolando na cama, demorando 1 hora para pegar no sono. Vai deitar, contar 3 carneirinhos e já embalou. Já fui. A Bíblia diz em Salmo 3, versículo 5: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Eu quero profetizar que se Pedro dormiu naquela cela, você vai dormir aonde quer que você esteja também. Vai dormir. Vai dormir às vésperas de um julgamento no fórum. Vai dormir. Vai dormir à véspera de pegar o resultado da biópsia desse caroço que apareceu no teu corpo. Vai dormir, porque não há caroço, não há processo que vai mudar as promessas que Deus já fez para você. Vai dormir diante de reuniões problemáticas no dia de amanhã. Ah, pastor, eu tenho que ensaiar a minha palestra, eu tenho que ensaiar. Você vai dormir, porque a tua vida não está na mão da tua performance na reunião ou na palestra. Você vai viver o que Deus prometeu. E é por isso que a gente dorme, é por isso que a gente descansa, é por isso que a gente vive, porque vivemos as promessas. Você não pode perder o seu sono. Pedro está dormindo, e de repente vê um clarão no meio da cela. Um clarão. Pedro levanta. Na verdade não levanta, ele estava algemado. Ele acorda, e o anjo olha para ele e fala uma das coisas mais absurdas que tem. O anjo diz: ei, levanta. Há 2 soldados fora da cela, há 2 soldados dentro da cela. Pedro está com as mãos algemadas e com os pés algemados, e o anjo está dizendo o que para ele? Levanta. Quando nós ouvimos Deus nos mandar levantar, quando estamos amarrados, o diabo vai plantar na nossa cabeça a pergunta matadora de milagre. Existe uma pergunta que, se você começar a exercer em momentos difíceis, ela vai matar toda a chance de você ter um milagre. Essa pergunta é: mas como? Você vem à igreja, Deus diz que vai prosperar você. E aí, ao invés de você crer na promessa, você começa a fazer contas. E a pergunta vem: mas como eu vou prosperar nessa estação da minha vida se eu estou devendo mais do que ganho? Você vem à igreja e Deus diz que vai curar você. Mas aí você quer combinar a cura com o tratamento que o médico mandou você fazer. E aí você diz: não tem como Deus me curar agora, porque eu acabei de iniciar o tratamento. Ainda tem um período longo de medicamentos. E aí a pergunta é: mas como eu vou ser curado se eu acabei de começar a tomar medicamentos? Deus diz para você que vai te dar um bom relacionamento, mas você acabou de ter uma decepção amorosa. E a pergunta vem: mas como? Essa é a pergunta que o inferno quer colocar na sua cabeça, porque toda vez que você faz essa pergunta para si mesmo, mas como? É como se você quisesse explicar o que não tem explicação. E quando eu quero explicar o que não tem explicação, eu vou ficar frustrado, porque não tem explicação. Quando o anjo quando o anjo diz para Pedro: levanta, Pedro poderia levantar os punhos assim e dizer para o anjo: o quê? Mas como? Ei, você não está vendo aqui? Mas como? Mas escute, toda ordem que Deus der a você, essa ordem ela já vem com poder para você executar o que Deus está mandando você fazer. Quando Deus falar assim: levanta, não olha para a sua perna, não olha para o seu braço, não olha para o chão, só vai. Porque junto com a ordem de Deus, a ordem já está revestida de poder para você viver o que está saindo da boca de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro, algemado e amarrado, começou a levantar, as algemas caíram de suas mãos. Não foi
as algemas que caíram para Pedro levantar. Foi Pedro que levantou para as algemas caírem. Há uma lógica no mundo espiritual: você se move e Deus faz. Alguns estão dizendo, faça Deus que eu vou, e Deus está dizendo, comece a se mover, crendo na minha voz. É por isso que nós somos malucos diante de muitas pessoas. É por isso que o profeta Isaías diz que as coisas de Deus aos homens naturais parecem loucura, porque algumas vezes não temos R$1 no bolso e começamos a andar como homem próspero. E aí você diz, mas você não é próspero. Eu sei onde você mora, eu sei quanto você ganha, você está devendo. Mas você diz, Deus já falou comigo, e a palavra carrega poder para executar aquilo que Ele está mandando. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus sabe que você está numa cela. Deus sabe quantas amarrações foram colocadas na sua vida, e Ele só pede uma coisa: se eu estou mandando levantar, levante. Se eu estou mandando abrir a empresa, abra. Se eu estou mandando reconciliar, reconcilie. Se eu estou mandando cantar, cante. Se eu estou mandando dançar, dance. Não me pergunte mais como, faça, faça. Quantos aqui tem coragem para viver aquilo que Deus está mandando você fazer? Coragem, coragem. Eu não sei para que eu estou pregando, mas a voz de Deus é coragem. Coragem, com as algemas frias das mãos, mas levantando. As correntes caem, porque a ordem de Deus tem poder. Quando Pedro levanta, as algemas caem, porque você não é capacitado para fazer, você é capacitado enquanto faz. Algumas vezes você vai sem nada nas mãos, enquanto anda, Deus vai enchendo suas mãos de milagre e poder. Algumas vezes você vai com a sacola vazia, enquanto você vai andando, Deus vai enchendo a sua sacolinha e colocando recursos. Eu não sei para que eu estou pregando, mas algo poderoso para virar na vida de algumas pessoas aqui. Deus está dizendo, só vou devolver teu sono, como hoje falo contigo, e tu vai se levantar no meio dessa situação. O diabo pensou que te prendeu, essa cela que parece ser o teu fim, o funeral vai começar a ser cancelado a partir de hoje. Tiago morreu porque estava nos planos de Deus, mas você não é Tiago. Eu ainda tenho planos para você, diz o Senhor. Aí o Pedro levanta, ele está algemado, ele está com roupa de presidiário, e o anjo olha para ele e fala, ei Pedro, vista-se para sair. Se você ler de novo Atos 12, você vai ver que o anjo é específico. O anjo fala, coloca a sua sandália, coloca a sua roupa, veste a sua capa. Presta atenção, Pedro está numa cela de segurança máxima. Ele está ali, tendo no histórico que o último que esteve no mesmo lugar que ele está morto. Eu não vou me preocupar em me vestir, em pôr sandália. Se eu tenho uma chance de sair desse buraco onde eu estou, eu quero é sair rápido daqui. Mas Deus não tem pressa de tirar você desse buraco, porque o teu testemunho vai ser exatamente a forma como você sairá daí. Para Deus não importa só você sair daí, para Deus importa como você vai sair daí. Porque você pode sair daí descabelado, sujo, doente, traumatizado, mas Pedro sabe que quem o colocou ali foi o Senhor, não foi o diabo. Deus sabe que Pedro está ali por um processo. Então o anjo diz para Pedro, penteia o cabelo, põe a sandália, põe a capa, porque você não vai sair daqui como um bandido, você vai sair daqui como um homem de Deus. Olha, eu estou pregando a palavra para pessoas aqui que estão dizendo, pastor, se eu só vencer esse dia já está bom. Pastor, se eu não enlouquecer já está ótimo. Pastor, se a depressão não evoluir, eu já estou feliz. E Deus está dizendo, tolo, você não vai sair daí de lingerie não, você não vai sair daí embrulhado numa toalha. Pega teu sapato, pega a tua calça, passa teu gel no cabelo, faz a tua unha, passa teu batom, faz tua maquiagem. Você vai sair daí pela porta da frente, diz o Senhor. Deus não derramou o sangue na cruz dele para que você saia daí traumatizado.
Satanás acha que o ministério de Pedro acabou, e Jesus está falando: se vista para sair. E hoje o Espírito manda eu gritar aqui: se vista para sair, se arrume para sair. O lugar é horrível, as lembranças são péssimas, mas Deus está dizendo: vista-se, porque você vai sair daí pela porta da frente. Quem está saindo desse lugar não é um bandido, quem vai sair daí é um homem de Deus. O anjo é detalhista, o anjo diz para Pedro: arrume-se. E Deus manda dizer: eu estou prestes a mudar o teu cativeiro. Arrume-se. Arrume-se. Volte a cantar decente, volte a orar decente, volte a andar com a cabeça erguida. Arrume-se. Alguém vai olhar para você por esses dias e vai dizer: mas não era você que dizia que estava deprimido? Mentiroso. Aí você vai dizer: eu nunca menti para você, eu só me arrumei porque eu estou saindo de lá. Mas não era você que estava todo endividado, angustiado, chorando pelos cantos, agora está aí cantarolando pela casa. O que aconteceu? Você ganhou na loteria? Não, não ganhei na loteria, eu só estou me arrumando para sair. Eu estou saindo do lugar onde eu estava, eu estou me arrumando. Você vai ver um perfume novo, você vai ver que aquele CC vai sair, você vai perceber que a minha calça agora não tem mais mancha, porque eu estou me preparando. Para quê? Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Eu estou me preparando para sair. Eu não vou morrer e eu não vou sair como um bandido. Eu estou me preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. Não era o solitário? Olha o sorriso dele. Esse sorriso é o de alguém que está se preparando para sair do lugar onde o diabo queria me matar. O anjo entra na cela e diz: se penteia, se calça, se arrume para sair. Eu vim te buscar. Sabe por quê? Porque o funeral que estava marcado para amanhã acabou de ser desmarcado. Pedro, já montaram a forca. As pessoas já compraram o ingresso e a pipoca para assistir o teu julgamento fajuto. O caixão já está preparado. Mas você vai sair pela porta da frente. E o caixão que prepararam para você, vão ter que arrumar um outro defunto. Porque hoje você não está se arrumando para morrer. Você está se arrumando para sair. Eu quero declarar uma mudança de dentro para fora na tua vida hoje, pelo poder da palavra. Jesus Cristo está aqui, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Eu estou pregando uma palavra que liberta, eu estou pregando uma palavra que transforma. Do mesmo jeito que o anjo olhou para Pedro e disse: arrume-se, Deus manda eu dizer para você: arrume-se, porque não será de qualquer jeito, não vai ser bagunçado, não vai ser traumatizado, não vai ser escondido, não vai ser como um fugitivo, não vai ser como alguém que vai tremer, cair pela rua, não vai ser aquela história que quando alguém toca numa ferida você logo se desequilibra. Vai sair com a cabeça erguida, vai sair pela porta da frente. Ninguém vai ter nenhuma ferida ou algum podre para apontar para você, porque o meu sangue te liberta de toda acusação. Penteia seu cabelo, passa seu perfume, porque você vai sair. Quantos vão sair aqui? E o anjo olha para Pedro e fala: me segue. O que o anjo falou? Me segue. Por quê? Porque quem chama você vai na frente. Vai na frente quem tem autoridade. Tome cuidado, quando Deus estiver guiando você, nunca vá à frente. Coloque Deus à frente. O anjo vai à frente. Vai à frente quem manda. Cuidado, porque algumas vezes a gente começa a melhorar na vida e a gente quer tomar a frente de Deus. Não deixe a sua empolgação do porquê você está melhorando. Quando a gente está na fossa, a gente coloca Deus na frente, mas quando Deus começa a abrir algumas celas, a gente logo quer se apressar e correr à frente de Deus. Não, quem vai na frente é o anjo, quem vai na frente é Deus. Eu vou atrás. Se a minha vida está melhorando, eu vou continuar dizendo: Deus é o Senhor na frente.
Eu só faço se o Senhor estiver na frente. Eu só assino se o Senhor estiver na frente. Eu só caminho se o Senhor estiver na frente. É o Senhor na frente. Quem vai na frente é quem tem poder. Quem vai na frente é quem tem remédio. Quem vai na frente é quem tem cura. Quem vai na frente é quem segura a minha alma. Quem vai na frente, e Deus está dizendo: por que você está tão ansioso e cansado? Porque você tomou a minha frente. Eles vão andando. Olha o versículo 10 de Atos 12. Olha aqui, põe para mim o versículo 10. Passaram pela primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Só que aconteceu um milagre. Já preguei aqui outras vezes e quero voltar nisso. Esse portão de ferro se abriu por si mesmo para eles. Tinham 3 portas até a rua: a primeira, a segunda e a terceira. Só que a terceira porta era a pior de todas, porque era chamada porta de ferro. Era uma cela de segurança máxima. A porta de ferro era a porta intransponível. Era a porta onde o preso, quando chegava lá, dizia: eu preciso me render de novo, porque não tem como passar por aqui. Eles abrem a primeira manualmente, eles abrem a segunda manualmente, mas quando chegam na porta principal, na porta mais forte, a Bíblia diz que não precisa tocar na porta. Como um sensor de porta de shopping, eles se aproximam da porta e a porta se abre. Aí você pode pensar o seguinte: pastor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é muito poderoso, porque eu diria para você que é um dos sinais mais poderosos da Bíblia. Porque na abertura do Mar Vermelho, Moisés toca no mar. Há um comando de toque e o mar se abre. Quando Jesus acalma a tempestade, Jesus dá um comando de voz. Jesus diz com a boca: vento, mar, aquiete-se. Mas aqui não tem toque. Aqui não tem porta. Em nome de Jesus, se abra. Aqui só tem uma presença física, indo em direção a algo que é para dizer para qualquer prisioneiro: volte para a cela, porque por aqui você não passa. Mas enquanto essa presença se aproxima daquilo que nunca abriria para ninguém, a Bíblia diz que o ferro reconheceu a presença de quem se aproximava. Aí você pode dizer: como isso é bobagem, pastor? Porque o ferro é um ser inanimado. Eu não sei se você lembra, no templo de Dagon, quando havia uma estátua de barro, e colocaram a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon, e a Arca da Aliança manifestou a glória de Deus, e a estátua de barro de Dagon caiu prostrada no chão. Ferro é matéria, matéria é criação de Deus, matéria sabe quem é o Criador. E quando aquele ferro reconheceu a presença de quem se aproximava dele, aquele ferro simplesmente teve que dar lugar e abrir passagem, porque quem estava chegando era a presença de Deus. O que eu quero dizer é que não vai precisar nessa fase da sua vida. Levanta a mão para cá. Você está acostumado a ganhar brigas no grito. Você está acostumado a vencer batalhas na ignorância. Mas Deus manda dizer: se você me colocar à sua frente hoje, não vai precisar mandar e-mail, não vai precisar mandar post-it, não vai precisar gritar com ninguém. Se você se revestir da minha presença, eu quero dizer que você só vai olhar para aquilo que está fechado, e aquilo que está fechado começará a se abrir. Não vai precisar chutar a porta, não vai precisar gritar com a porta, não vai precisar fazer campanhas poderosas. Você só vai caminhar em direção àquilo que nunca se abriu, e aquilo que nunca se abriu vai ter que se render, porque você está cheio da presença de Deus. Não vai precisar se humilhar. Levante as mãos para cá. Deus manda eu gritar desse altar: acabou. Você não vai vencer diante da humilhação, não. Você não vai se rebaixar para ninguém mais. A porta vai respeitar a presença do ungido de Deus. E Deus manda te dizer: encha-se de mim, que até o ferro vai obedecer. Encha-se dele, encha-se da presença dele, encha-se. E eu quero declarar hoje que você vai ter experiências assim. Corações que até então estavam duros, você vai dizer: nossa, eu falei tanta coisa para convencer essa pessoa, tanta coisa para convencer essa pessoa, já li a Bíblia, já
cantei, já orei, já recitei poema, mas vai chegar um dia que você vai estar tão cheio da presença, que só de você sentar ao lado daquela pessoa, sem que você precise abrir a boca, lágrimas vão começar a rolar dos olhos. Oh meu Deus do céu, pessoas vão dizer: ora por mim, coloca a mão no meu coração, ora por mim, porque não é sobre gritar, não é sobre chutar, não é sobre bater, não é sobre implorar, é sobre ser cheio da presença de Deus, tomado pela presença. Eu estou vendo homens e mulheres aqui desbravando lugares que estavam fechados. Eu estou vendo empresários aqui chegando em lugares de mercado que todo mundo dizia: isso aqui é fechado, isso aqui é um grupinho fechado, ninguém tem acesso a esse produto, ninguém tem acesso a esse fornecedor, isso aqui é só para o clube da Luluzinha. E Deus está falando: encha-se de mim, que eu vou abrir essa porta. Você não vai precisar se humilhar, você não vai precisar pagar propina, você não vai precisar chutar. Encha-se de mim, que o ferro obedece. Eu vejo a glória de Deus aqui. A Bíblia diz que quando Pedro sai, pum, põe para mim o versículo 11. Pedro diz assim: então Pedro caiu em si. O camarada estava dormindo na cela. O anjo aparece, manda ele levantar. Quando ele levanta, a algema cai da mão. O anjo manda ele se trocar. O anjo manda pôr chinelo, calça, camisa, pentear o cabelo. Ele passa pela primeira porta, ele passa pela segunda porta. A porta terceira, que é a porta de ferro, se abre automaticamente. Só que só agora, lá na rua, cai a ficha dele. Quando a Bíblia diz: então Pedro caindo em si, dá aquela sensação de que tudo o que estava acontecendo era uma mistura de: será que isso é um sonho? Ou é real? Irmãos, eu quero muito viver dias assim. Eu quero muito viver semanas onde eu vou ter que dizer para Carla: me belisca, porque o que está acontecendo é muito louco. Eu ainda não me liguei se isso é verdade ou se isso é um sonho. Eu quero declarar que Deus tem semanas assim para você. Semanas que você vai chorar e dizer: meu Deus, eu estou com medo de acordar, porque é tão maravilhoso o que está acontecendo. E Deus vai dizer: pode ficar tranquilo, porque não é sonho, é a manifestação da minha presença. Sim, aquele menino que está voltando para casa é o teu filho. Sim, esse contrato que você acabou de assinar não é um sonho, não é um déjà vu, não, é real, é papel, é caneta, é esse valor mesmo. Eu estou fazendo por você. Deus tem dias para você, levanta as mãos para cá. Dias que você vai ter dificuldade para levantar da cama, porque a sua cabeça vai estar a milhão tentando encontrar uma lógica, e a única lógica é verdade. Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Agora coloca de novo o 11 para mim aqui. O 11. Então Pedro caiu em si e diz: agora eu sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou. O camarada está andando com o anjo já 1 quilômetro, mas agora ele se ligou e me libertou das mãos. Qual que era a agenda de Herodes? Vai morrer. Mas não foi só de Herodes que libertou? Não, das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu esperava. Você sabe que enquanto você está sentado aqui, tem pessoas que têm ideias sobre você. Tem pessoas que têm certeza que você não vai dar conta. É triste falar isso, mas é verdade. Há pessoas que estão na expectativa, contando os dias para você quebrar. Quando Pedro foi preso, com certeza muita gente disse: eu não vejo a hora de chegar o julgamento da Páscoa, porque ele vai se lascar todinho como Tiago se lascou. Mas a Bíblia diz que Deus não livrou Pedro só do decreto de Herodes, mas Deus livrou Pedro de tudo
que o povo esperava. Eu quero que você saiba que por mais que existam expectativas e pensamentos sobre a sua vida, prognósticos, não vai chegar, não vai aguentar, vai morrer, não vai suportar, é fogo de palha, logo está nas drogas de novo, é isso aí, é uma fase pequena. Deus manda dizer: eu vou confundir tudo que pensam a seu respeito. Deus não vai te tirar só da mão do diabo. Deus vai fazer os teus críticos reconhecerem que não foi fogo de palha, que não foi emoçãozinha, que você realmente teve um encontro com Deus e que o Senhor está na sua vida. Deus não vai só te livrar do inferno, Ele vai fazer a tua vida na terra ser um reflexo do que um homem e uma mulher de Deus pode viver de dupla honra. Deus não vai te livrar só da expectativa dos demônios, Deus vai te livrar da expectativa daquele vizinho que dia e noite torce pela ruína da tua casa, torce pela ruína dos teus filhos, pragueja contra o teu trabalho, e ele vai mostrar que aquela expectativa de que vai quebrar, vai falir, vai ruir, foi trocada por prosperou. Deus blindou, Deus guardou, Deus ungiu, Deus derramou poder. Escute, Deus vai confundir tudo que estão pensando a seu respeito. Dormir preso, 16 soldados dentro da cela, soldados fora da cela, mãos amarradas, pés amarrados, algema para todo lado. Só que aquele que ia morrer amanhã, agora está livre, com o cabelo penteado. Eu não estou pelado na rua coisa nenhuma, eu estou de sandália, eu estou de calça, eu estou de capa. Não ficou nada para trás, porque o Deus que eu sirvo, Ele foi atrás de mim e me resgatou. Levanta a mão e grita: aquele que ia morrer amanhã já está livre. Glória a Deus, aleluia. Não vai morrer. Tenha paciência, porque quem vai fazer o povo ficar confuso não é você, é o teu testemunho. Você só continua seguindo o anjo, só continua atrás do anjo, só continua glorificando a Deus, só continua adorando a Deus, só continua buscando. Aí Pedro está na rua, e o que ele vai fazer? A Bíblia diz no versículo 12 que ele tomou uma decisão. O que você faz depois de ter um grande milagre, um grande avivamento? Você vai para um resort? Você vai passear na Disney? Você vai para o Parque Marisa? Eu não sei porque que vocês riram. Alguns podem ir para a Disney, outros podem ir para o Parque Marisa. Como diz minha esposa, o melhor lugar para você estar é o lugar que você pode pagar. É ou não é? A melhor casa para você morar, qual é? A casa que você pode pagar. É ou não é? Então, glória a Deus pelo Parque Marisa. É ou não é? Vamos aplaudir Jesus pelo Parque Marisa. Que nos... Obrigado, Parque Marisa. E Juju já foi várias vezes lá. É. Mas põe aqui o versículo 12. Estou encerrando, 12. Para onde que ele foi? Ele foi para Disney? Para onde que o Pedro foi depois de sair da prisão? Para a casa da irmã? O que está acontecendo na casa da irmã Maria? Uma vigília. As pessoas estão dentro da casa dela, orando, dizendo: salva Pedro, solta Pedro. É interessante que Pedro acabou de ver um avivamento, ele acabou de ver um anjo. Ele acabou de ver uma porta de ferro se abrindo automaticamente. Vou te falar uma coisa: quando Deus te abençoar, não perca o endereço da casa da irmã Maria. Quando você começar a ganhar mais dinheiro, não esqueça o endereço da casa da irmã Maria. Quando você arrumar esse príncipe, essa princesa, não fica encantado não. Continua buscando o endereço da casa da irmã Maria. Porque eu já vi gente que quando o chinelo havaiano era vermelho e a outra fivela era azul, era uma bênção. Mas agora não tem tempo para ir para a casa da irmã Maria, porque tem que cuidar da piscina, tem que cuidar do jardim, tem que cuidar dos funcionários, tem que cuidar dos fornecedores, tem que cuidar do network.
agora eu tenho que fazer, pastor, eu estou fazendo seminários, conferências. Então Deus vai falar o seguinte: eu vou arrancar tudo de você, porque tu era um crente melhor quando tu era pobre. Você já pensou se a conclusão que Deus tem sobre mim é que a única forma de eu amá-lo é ser pobre? Que fracasso, porque as bênçãos de Deus me afastam dele. Seja besta não, irmão. Se quando tu não tinha R$1 no bolso, tu chorava, tu cantava, tu falava em línguas, agora que Deus está abrindo o celeiro, meu irmão, se derrama é mais. Fala: papai, se quando não tinha nada, papai, eu já estava queimando na tua presença, agora que abri minha loja, agora que comprei meu carro, agora que achei minha banguela, oh Jesus amado, é agora que eu vou transbordar. É língua estranha no carro, é língua estranha no ônibus, é língua estranha no Uber. Não perca o endereço da casa da irmã Maria quando Deus te prosperar. Não vai ser besta de deixar as bênçãos de Deus te afastarem dele. Não vai ser besta de começar a dizer: agora eu não tenho tempo. É agora que tu tem que ter tempo, porque servir a Deus é investimento, tolo. Servir a Deus é a maior dádiva que pode ter. O Deus de paz pode prosperar você. Ele vai para a casa da irmã Maria, e na casa da irmã Maria está tendo uma vigília. O povo está lá: salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. Quem está batendo no portão? Quem está batendo no portão? Pedro. Aí só que acontece, tem um clima pesado, porque Herodes está prendendo o crente, Herodes está prendendo o cristão, e aquela oração era uma oração pesada. Lembrem-se que eles já tinham feito vigília para salvar Tiago. Salva Tiago, solta Tiago, salva Tiago. Só que Tiago morreu. Só que agora, no meio da madrugada, alguém está tocando a campainha. E o que eu estou orando? Salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. Quem que vai atender a campainha? Você vai? Eu não vou. E se for Herodes? E se for um soldado romano? Quem que vai atender a campainha? A empregada. Coitada, sobra para ela. Para Rode. A Rode vai aprender. Põe para mim o versículo 14. Para mim aqui. 14. Não, o 13. Pedro bateu na porta do alpendre, e quem foi atender? A criada chamada Rode. Então o povo está lá na vigília: salva Pedro, solta Pedro. Aí a Rode vai: oh meu Deus, quem está tocando a campainha? Põe o próximo. Aí a Rode olha e reconhece a voz. O que ela está reconhecendo? A voz de quem? De Pedro. Só que o que está na cabeça dela? Salva Pedro, solta Pedro. Quem está no portão? O que o povo está pedindo dentro de casa? Solta Pedro, salva Pedro. Quem está no portão? A Rode ficou tanta informação, porque a voz de Pedro está no portão e o pessoal quer que salva Pedro. O que ela faz? Em vez dela abrir o portão para o Pedro entrar, o que ela faz? Ela correu de volta. Está aqui, ó, sem abrir a porta, e clamou: Pedro está na porta. Agora imagine você receber a notícia de que aquilo que você está pedindo para Deus está no portão de casa. Calma que nós não somos tão bem resolvidos assim não. Porque quando a empregada, a Rode, volta e fala assim: pessoal, está aqui, ó. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Pedro está na porta. Põe o próximo. O que falam para ela? Você está louca? Mas peraí, o que eles estão pedindo? Quem está no portão? Aí alguém diz para mim que o que eu estou pedindo está no portão. E eu vou dizer para essa pessoa: loucura, não é possível. Não é ele não, é um anjo. Você está preparado para receber o que está pedindo? Se eu falar que nessa noite Deus pode hoje, aqui nesse culto, entregar para você o que você está pedindo, você vai dizer que eu sou louco? Você vai dizer que eu fumei maconha gospel? Você vai dizer que eu estou maluco? Você vai dizer: pastor, não é bem assim, hein? Porque foi isso que eles fizeram. Eles estão orando: salva Pedro, solta Pedro. Pedro chegou. A Rode está falando: Pedro está lá. Você está louca? Não é ele, é o anjo dele. Você fumou maconha gospel. Está aqui, ó, deve ser o anjo dele.
Você tem que se preparar para receber o que está pedindo. Você tem que sair de casa para trabalhar de manhã e não esperando o diabo te atacar, mas esperando os milagres se revelarem na sua vida. A gente sai contando com a Capetolândia e não sai contando com avivamento e com milagre. A gente sai contando que o dinheiro não vai dar, ao invés de sair contando que vai fechar negócios nunca antes fechados. A gente sai contando que o inimigo vai acabar com a nossa paz, ao invés de sair contando que tem anjos à dianteira, à retaguarda, à esquerda e à direita. Eu quero dizer que aquilo que você está orando já está batendo no portão. Vai atrás, vai atrás. Deus manda dizer: já está no portão. Já está no portão. Já está. Já está no portão. Coloque-se em pé em nome de Jesus. É engraçado porque na porta de ferro Pedro não precisou falar, não precisou bater, não precisou tocar na porta. O que aconteceu com a porta? Ela abriu. Mas diante do portãozinho de ferro do quintal da casa da irmã Maria, ele teve que ficar lá, toque, 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 toque. Porque algumas vezes Deus vai nos humilhar para mostrar que quando Ele quer abrir no dia, Ele faz. Mas tem coisas que Ele não vai fazer no dia, tem coisas que Ele vai testar a sua persistência. Deus pode fazer tudo agora, mas tem coisas que Ele vai fazer você ficar batendo ali, ó, para que você sempre lembre que quem faz o milagre não é você, é Ele. Eu quero declarar hoje que Deus está te resgatando de algum lugar. Um lugar que foi arquitetado para o seu fim, para a sua morte. E hoje nós vamos nos vestir para sair. Feche os seus olhos. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.